que seja um serão agradável para todos. A Susana, como já vem sendo hábito, brinda-nos sempre com muitas novidades e estímulos, no fundo, para a nossa consciência, para o aumento do nosso conhecimento sobre a astrologia chinesa e também sobre as nossas características. E, portanto, Susana, hoje vamos ter um tema que tu também tiveste a apresentar numa palestra, portanto, num congresso internacional. E, portanto, este tema, gostaria então que avançássemos nesse sentido. E este tema que também te é muito caro, portanto, gostava que passar-te a palavra e se forem surgindo questões e algumas interações também daqui, depois então eu vou falando, mas passava-te então a mensagem agora aí para esse lado. Ok, Karina. Pronto, se calhar algumas pessoas que nos estão a ver não me conhecem, está aí o meu nome, mas vou fazer uma pequena apresentação. Eu já sou parceira da Escola de Medicina Tradicional Chinesa desde 2014, se não estou em erro. Por isso, tenho dado cursos de astrologia chinesa e de Feng Shui. E temos feito aqui algumas lives sobre a astrologia chinesa, porque é um mundo muito vasto, ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas sabe, porque pensa, eu sou cão, eu sou macaco, eu sou tigre, com base no ano de nascimento. E há muito mais para descortinar. Como estavas a dizer, claro que eu não vou usar a palestra que fiz em Barcelona, num congresso do qual fui convidada, mas aqui a essência e a mensagem que eu queria passar sobre a importância do autoconhecimento. E falo aqui um bocadinho sobre mim, porque nós todos sabemos mais ou menos quem somos, aquilo que gostamos, aquilo que queremos. Muitas vezes achamos que queremos alguma coisa que se calhar não é bem nossa, mas porque queremos agradar, ou porque queremos ficar integrados na sociedade, ou queremos ter sucesso. Ou seja, há uma série de, diria, estímulos, exigências que muitas vezes nos fazem desviar do nosso verdadeiro caminho. E eu digo isto por mim, porque eu desde pequenina que sabia que queria contribuir para um mundo melhor, mas isso é muito vasto, como é que eu vou fazer isto? Eu podia ser bombeiro, eu podia ser médica, eu podia ser muita coisa, e como era muito curiosa, ainda sou, tinha muita dificuldade em escolher um caminho, e fui fazendo vários cursos, e tive também uma carreira muito variada, coisas que não tinham nada a ver às vezes uma com a outra. E quando eu conheci a astrologia chinesa e fiz o meu mapa, eu fiquei surpreendida porque havia muitas facetas, como eu costumo dizer, nós somos cebolas, temos várias camadas, como foi o Shrek que roubou esta coisa de mim. O Shrek é que diz as camadas de cebola. E realmente foi uma grande surpresa, porque, como disse, havia uma série de facetas que eu não conhecia ou que estavam oprimidas ou com a pressão da sociedade. Eu tinha que fazer, se calhar, muitas coisas que não me satisfaziam. Entretanto, esta descoberta a nível pessoal e depois a nível profissional ajudar as pessoas também a fazer esse percurso de autoconhecimento, cada vez mais sou fã desta ferramenta. E em Barcelona o que eu falei foi, muitas vezes as pessoas vêm ter comigo para saber o seu propósito de vida. E foi algo que também me atormentou, porque não sabia muito bem, ou sabemos qual é o nosso propósito, a nossa missão, mas não sabemos como
o realizar ou manifestar. Era como eu queria contribuir para um mundo melhor, mas não sabia que ferramenta utilizar para fazer esse contributo. E depois descobri, e foi isso que eu levei para esse congresso, que nós não somos um produto acabado. Nós temos vários talentos, várias facetas que se vão desenvolvendo ao longo da vida. Porquê? Porque há certas fases da vida que não estamos preparados para aprender determinadas coisas. E então, esta visão, isto já é uma mensagem para quem nos está a ouvir, esta visão determinista em que há um caminho, somos bons a uma coisa, é muito limitador. Karina, estás aí? Não sei se estou aqui a falar sozinha, mas desapareceste. Estás aí. Estás aí. Ok. O que é que tu achas? Eu ouvir, mas ficas mais centrada ok. no ecrã. Está bem, estás-me a dar aqui o tempo de antena. E é isso, ou seja, a missão, o propósito pode variar, e eu vejo isto, muitas vezes nós associamos esse propósito, essa missão, a papéis que representamos durante a vida. Por exemplo, o papel de filha, de namorada, ou mulher, mãe, profissional, e depois há aqui uma mistura que muitas vezes não sabemos muito bem quem somos. Ou seja, estamos a representar papéis. E uma das perguntas mais difíceis de responder é: quem és tu, Karina? Consegues responder assim? Não, tu vais logo dizer: eu estudei medicina tradicional chinesa, sou, sei lá, amiga do ambiente. Ou seja, começas a falar sobre coisas que tu fazes e os papéis e não tanto quem és, quem é a tua essência. Então, esta pergunta também já deixo aqui para quem nos está a ouvir, que eu garanto-vos que é mesmo muito difícil responder. Quem sou eu? Quem sou eu? Independentemente de teres um nome, de seres filha de não sei quem, de seres portuguesa, de teres o curso X, de teres a profissão Y, de seres mãe, whatever. Tirando esses papéis, quem és tu? E então, a astrologia chinesa... provavelmente das perguntas mais difíceis, não é? Porque nós também não somos sempre os mesmos, nós transformamos, não é? Exatamente, foi isso que eu disse, que ao longo da vida a missão ou o propósito também varia mediante as prioridades, os sonhos que vamos realizando. Por exemplo, temos um sonho de tirar um curso ou um mestrado no estrangeiro. Realizamos aquilo, então, já queremos outro sonho. Ou seja, este processo construtivo e muitas vezes também de desconstrução, que também é muito importante, que é a parte mais difícil, porque muitas vezes nós construímos algo que já não nos sentimos bem naquela pele. Então temos que nos desconstruir e montar outra vez. E há um medo terrível nesse processo de desconstrução. Porque se nós estamos tão agarrados a papéis e não sabemos quem somos, então se desconstruímos esses papéis, ficamos assim um bocadinho. E então foi muito interessante porque eu escolhi Wake Up Your Bowie, que é inspirado no David Bowie, porque isto foi um trocadilho que eu fiz, porque era um congresso mundial de ufologia. Não sei como é que eu fui lá parar, que é um tema que eu não conhecia muito bem, e foi muito interessante, por acaso. E o David Bowie tem uma música em que está lá no espaço, e então eu aproveitei e fiz este trocadilho, mas para buscar esta noção de camaleão, em que nós podemos ser maleáveis em vez de cristalizarmos muito e levarmos muito a peito, muito a sério, e perdemos aqui oportunidades, eu diria, incríveis, que o universo nos dá muitas vezes, ou seja, aquilo que nós chamamos o destino na medida em que são os desafios
que nos são colocados ao longo da vida para nós desenvolvermos determinadas competências e, no fundo, sermos a nossa melhor versão ou sermos felizes, resumindo, é assim tão simples como isso. E basicamente foi essa mensagem que passei lá e foi muito interessante porque as pessoas gostam muito de fazer consultas de astrologia para eu ou outras pessoas dizerem quem elas são, mas eu quando faço as consultas eu convido as pessoas para perceber, para tomar a consciência dos seus padrões e elas próprias fazerem essa análise, essa autoanálise que é muito importante, porque nós estamos tão bombardeados de coisas para fazer que não paramos para olhar para nós. O que é que tu achas disto? Estou muito filosófica. Acho que estás num lindo raciocínio, portanto eu não tenho nada a acrescentar, na verdade. Só dizer que se calhar nós muitas das vezes achamos que nos conhecemos e há situações na vida que nos exigem alguma reinvenção e pronto, e se calhar vamos devagarinho, vamos então realmente indo à essência ou indo descascando as tais camadas que muitas vezes surpreendemos, não é? Portanto, faz muito sentido ferramentas que nos guiem nesse processo de mergulho dentro de nós. E eu penso que a astrologia chinesa, não sei também o que é que tu achas, mas a astrologia chinesa é, lá está, dentro desta ideia de que é uma via de autoconhecimento, ela também é uma forma de nos reencontrarmos com, se calhar, a nossa infância ou com as nossas raízes. Como é que é feito essa viagem à essência? Como é que explica lá um bocadinho? Por acaso agora tocaste num ponto muito importante, ou seja, esta viagem, porque nós somos, vamos nos construindo ao longo da vida, não é? E nas minhas consultas fazemos muitas viagens à infância, porque é uma fase muito importante em que há eu diria, mais emoções e sentimentos do que propriamente ideias, porque nessa fase nós ainda não estamos bem desenvolvidos cerebralmente, não é? Ou seja, não sabemos relativizar, conceptualizar, então somos só emoção e as nossas células de água recebem aquela informação e ficamos já ali com um carimbo ou com uma formatação. Vamos agora fazer a analogia aqui dos computadores, e essa formatação é muito dada pelo meio onde nós estamos, principalmente dos nossos pais, que são as pessoas mais próximas, ou quem nos criou, não é? E então, muitas vezes é aí que se tem que partir pedra, é desconstruir essas crenças que não são nossas e construir novas visões de ser e de estar na vida. Por isso, falaste agora de uma coisa muito importante que eu nem estava a pensar nisso. E agora está também muito em voga de buscar a criança interior e realmente recorrer à parte mais, não diria da intuição, a intuição é fabulosa, mas do inconsciente, que há lá uma série de informações incríveis. Muitas vezes na fase adulta não nos apercebemos que temos lá e é como se ligássemos o piloto automático, desde fobias, vícios, crenças, principalmente crenças relacionadas com o poder, o dinheiro, o amor, que são coisas muito, muito importantes na nossa vida. Então, e como é que a astrologia agora como é que concretiza um bocadinho essa religação?
Como é que tu podes explicar, claro, de uma forma simples, como é que a astrologia faz esse, no fundo, esse guia, faz de guia para nós realmente conseguirmos ir a Sim, esses sítios de nós. na astrologia chinesa há duas formas de analisar, ou seja, duas origens. Uma delas é o mapa mesmo da pessoa, não é? E outra é o tempo, ou seja, a influência ao longo da vida. Por exemplo, dá para perceber numa dada altura da vida que pode ter tido uma infância com doenças ou com os pais a discutirem, e a pessoa vê-se o mapa dela, a forma como ela vê isso, porque muitas vezes o acontecimento em si não tem o valor por si, é o valor que nós damos, a forma como vemos. Por exemplo, há pais que discutem à frente de 3 filhos, mas há um filho que fica traumatizado e os outros nem ligam. Pronto, então, vendo esta dinâmica ao longo da vida, as experiências pronto, que a pessoa pelas quais ela passou, e a forma como ela reage, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, vamos supor, uma pessoa com terra muito forte no seu mapa tem uma reação completamente diferente de uma pessoa com água. E esses padrões mentais ou emocionais fazem toda a diferença da forma como o indivíduo se desenvolve e percepciona o mundo à sua volta, a forma de sentir e ver. Então, essa viagem pode-se fazer com essa análise e quando há trabalho a fazer, eu reencaminho para outro tipo de ferramentas. Por exemplo, se há coisas muito marcantes em que a pessoa não se lembra ou não se quer lembrar porque tem mecanismos de defesa, posso recomendar uma hipnose. Ou se há problemas ali da família, posso recomendar constelações familiares. Se há problemas de maus hábitos alimentares, posso recomendar um nutricionista. Ou seja, há aqui imensas formas de a pessoa tomar consciência e viver confortável na sua pele. Porque, por exemplo, há muitas pessoas, inclusive eu fui uma delas, não gostava de mim própria. Não tinha autoestima, não acreditava em mim. Porque muitas vezes, como não me conhecia tão bem, queria corresponder às expectativas das pessoas à minha volta, não é? Pronto, então este mergulho dentro de nós é uma coisa mesmo, dói, às vezes dá medo, às vezes não gostamos muito daquilo que vemos, só que sentimos, mas vale a pena porque a primeira pessoa que nós temos que cuidar desta vida somos nós. E eu no outro dia estive a pensar uma coisa, que é, eu queria contribuir para um mundo melhor. E chegou uma altura na minha vida em que estava muito frustrada, porque parecia, como dizer, um elefante gigantesco, como é que eu vou conseguir? Era uma frustração, parecia ali uma gota no oceano. E então cheguei à conclusão que se eu fizer um trabalho só para mim, ou seja, eu ser melhor, eu ser mais feliz, eu automaticamente já estava a contribuir para um mundo melhor. E se toda a gente fizesse essa parte, então automaticamente o mundo estava melhor. Pois a verdade é que a partir de nós muita coisa acontece, não é? Muitas vezes a nossa mudança, seja no nível de consciência sobre nós, seja mesmo em pequenas mudanças de comportamento que vêm nos conhecermos melhor e termos mais confiança em nós, isso desencadeia depois todo uma espécie de um efeito dominó também em relação aos outros, porque nós nas nossas relações e na nossa rede, nós realmente canalizamos alegria ou frustração ou, digamos, coisas que inspiram ou coisas que, pelo contrário, se calhar até contagiam de uma forma
menos positivo aos outros, não é? Portanto, nós precisamos sempre dos outros. E isso é muito simples ver, porque um bebê, a primeira coisa que faz é socializar, estabelecer este contacto. E nós somos animais muito, muito sociáveis e desenvolvemos através da partilha com o outro. Por exemplo, eu, quando era mais nova, ficava muito melindrada quando me criticavam. Porquê? Porque eu não tinha autoestima e ficava mesmo de rastos, não é? Entretanto, hoje em dia, quando alguém me critica, eu já não fico de rastos, mas eu observo a crítica. Em que medida pode ser útil? É má língua? Ou é a forma como a pessoa me está a percepcionar? Então, que sinais é que eu estou a pôr cá para fora para a pessoa ter essa percepção? Pronto, então faço um exercício de reflexão, não levo a peito, não, faço uma análise, no fundo, diria fria, não é? Sem envolver os sentimentos, e vejo, ok, é útil aquela crítica, vou tentar melhorar nesta coisa. Ou então, é inútil, tchau. E assim também como os elogios. Por exemplo, um homem que quer me levar para a cama diz que eu sou muito linda, eu não vou ficar toda derretida, porque se calhar ele só está a dizer isso para me levar para a cama. Ou seja, este mergulho interior é um processo muito pessoal, mas nunca podemos deixar de fazer estas relações com os nossos pais, com os irmãos, com os primos, com o patrão, com os colegas de trabalho, com os amigos que escolhemos. Tudo isso são peças que nos ajudam aqui a construir a nossa pessoa, não é? Por exemplo, eu vejo também no meu casamento, o pai dos meus filhos foi um homem que puxou muito por mim. Aliás, foi ele que me pôs nesta vida, foi ele que me enviou para fazer o curso de Feng Shui, não é? E então, é muito rico este percurso, muito rico, mas deve começar por nós. Olhar para dentro de nós, ouvir-nos, e os outros são apenas pistas, espelhos de verdade que podem ampliar o nosso campo, enriquecer, como tu disseste, inspirar, ou então perceber como é que nós reagimos em momentos de tensão e vamos nos conhecendo com esse feedback, mas o que eu tenho visto é que o processo a começar por nós não é assim tão frequente. Normalmente vem sempre muito de fora, muito de fora. Ou seja, deve vir de fora para dentro e de dentro para fora, mas muitas vezes analisamos a nossa pessoa com base de fora, e isso começa logo na escola. Aliás, começa logo em casa. Ai, muito bem, está a comer a sopinha toda. Ou seja, não faças isso é feio. Ou seja, já estamos a ser condicionados, logo desde pequeninos, a uma série de sims e nãos, e o que é bom e o que é mau, e que muitas vezes nós construímos uma personalidade desviada da nossa essência. E é isso que traz desequilíbrios, doença, infelicidade, más escolhas e por aí afora. Ok, e Susana, e a astrologia chinesa, ela em que áreas, digamos assim, portanto, tu trabalhas com um método muito específico, em que áreas do autoconhecimento é que, portanto, é que a astrologia dá realmente assim informação, digamos, pronto, agora estava-te a pedir também para explicares um bocadinho o método Bassi e as várias áreas, como é que funciona? É assim, todas as áreas, não é? Porque, aliás, todas as astrologias fazem isso, é um método diferente, mas o objetivo é o mesmo, é o autoconhecimento. E os 4 pilares, portanto... já estás a entrar na parte técnica, que gostarias que eu explicasse um bocadinho isso, é isso? Pronto, era se calhar para explicar aqui um bocadinho também, não sei se achares que faz sentido. Sim, é assim, eu adoro falar sobre a astrologia chinesa, mas assim, a grosso modo,
Bazi são os 8 caracteres, é a tradução, mas também é conhecido por 4 pilares do destino. Esses 4 pilares correspondem ao ano, mês, dia e hora. E cada um, embora seja uma mistura, tem uma força, ou podemos ver indicadores da nossa personalidade e caráter com base de cada pilar. Portanto, o ano é a forma como nos comportamos em sociedade e como somos vistos, ou como nos expressamos. O mês tem muito a ver com os nossos talentos profissionais, a carreira e por aí fora. O dia tem a ver com o nosso caráter, a nossa essência e também analisamos a qualidade das relações amorosas. A hora tem a ver com um bocadinho aquela missão, para onde é que queremos ir, a sexualidade, que é um grande poder criador, e que, no fundo, que nos liga aqui ao céu e à terra, que, infelizmente a sexualidade não é vista assim, e é uma área que eu foco muito também nas minhas consultas, principalmente com mulheres, porque a sexualidade no geral, é uma coisa materialista, ou seja, busca de prazer para fazer bebés, para partilhar afetos, mas não como algo sagrado, transformador, que nos torna poderosos e que vai buscar ali a nossa essência, ou seja, algo espiritual, no fundo. Ou seja, a nossa sociedade materializou muito o sexo, é como se fosse algo, pronto, biológico, uma necessidade biológica, tem uma função de fazer bebés e a busca de prazer pelo prazer, muitas vezes que leva a uma fome incrível eu funciono bem, eu tenho orgasmos, está bem, e depois o resto é completo a parte física, mas depois a parte espiritual da sexualidade fica aqui um bocado perdida. Pronto, isto aqui teve panos para manga, que eu podia falar sobre várias áreas da vida, mas é uma Portanto, ferramenta. Que a hora também se relaciona com essa área da vida. Sim, porque é assim, sendo a sexualidade o poder criador, o legado que nós, os filhos é como se fosse um legado. No fundo, o que é que nós vamos deixar cá, para além dos filhos? Imagina que não temos filhos, podemos deixar outra obra, não é? E então, embora os filhos sejam uma obra de arte, assim, uma coisa impressionante, mas há outras obras de arte. E eu estou a escolher aqui esta metáfora da obra de arte porque todos nós viemos aqui para fazer qualquer coisa. Todos. Até aquelas pessoas, por exemplo, uma pessoa que não gosta de fazer nada. É preciso ser muito bom nisso. Eu não conseguia ficar sem fazer nada. Toda a gente tem um talento, nem que seja esse de ser vagabundo. Agora estava a lembrar aqui de uma pessoa que eu conheci, um sem-abrigo, que era super feliz, adorava aquela vida. Ele disse que não trocava por nada e era filho de um grande latifundiário do Alentejo. Ele disse: o que ele trabalha é acordar às 5 da manhã para as vacas, não quero saber disso, eu quero é viver sem pagar impostos, sem horários, sem ninguém me chatear. Ou seja, ele era muito bom mendigo, muito bom. Para mim foi o melhor mendigo que eu conheci. E não queria sair da rua. Pronto, isto tudo para dizer que também isto é com base nas consultas que tenho, que muitas pessoas acham que não servem assim para grandes coisas. Porquê? Porque também estamos numa sociedade que idolatra ídolos e nós temos a tendência de nos compararmos com esses influencers, ou os atores de cinema, ou as pessoas de sucesso, e achamos que sucesso é algo que muitas vezes não é aquilo que nós estamos a pensar que é, não é? Porque cada um tem o seu talento. Há uns que nasceram para a ribalta, para brilhar, para ser entertainers, e há outros que são muito bons em coisas muito simples, mas que são extremamente úteis.
todos somos úteis na sociedade. Imagina que se todos fomos atores, quem é que vai assistir aos filmes? Não é? Pronto, então isto aqui já está assim uma conversa já a ir aqui para muita coisa, que isto tem pano para manga. Karina, se calhar é melhor nós temos que irmos só meia hora. Vamos então concluir, Susana. Gostavas de convidar as pessoas para saber mais sobre o próximo curso que vais dar na SMTC? Queres lançar um bocadinho aqui esse convite? Sim, eu sou suspeita porque sou mesmo entusiasta e realmente é uma ferramenta muito valorosa para o desenvolvimento pessoal e também para os estudantes de medicina tradicional chinesa, porque fala da mesma linguagem e para fazer um diagnóstico ajuda imenso, é uma ferramenta fantástica para fazer o diagnóstico e para também recomendar a terapêutica. Porquê? Porque uma planta ou um ponto pode não ser bom para uma pessoa e pode ser ótimo para outra. Ou um alimento. Então, é uma ferramenta super útil para os estudantes ou os terapeutas de medicina tradicional chinesa. Principalmente para os terapeutas, porque os estudantes estão super ocupados e não têm tempo para fazer mais um curso. Também é uma ferramenta fantástica para psicólogos, para assistentes sociais, coaches, ou seja, pessoas que trabalham. Por exemplo, eu quando estava nos recursos humanos, eu utilizava esta ferramenta. Fazia uma seleção e até hoje tenho contactos na área dos recursos humanos e quando há uma escolha difícil, eles vêm ter comigo a perguntar se o candidato está à altura daquele desafio. É muito interessante. Por isso, e depois para autoconhecimento, as pessoas que querem conhecer um bocadinho esta ferramenta, embora isto seja o nível 1, porque isto é o mundo, até hoje eu também estou a estudar, mas já é o primeiro passo para este mundo maravilhoso, interessantíssimo, que é a astrologia chinesa, que eu gosto muito porque é muito de senso comum, muito prático, tem um sentido muito prático, em que se a pessoa precisa de uma terapêutica, vamos supor, uma pessoa precisa de fogo na sua vida, então podemos recomendar desde alimentos, cores, exercícios, profissões, pessoas com quem se podem dar por aí afora. Por isso convido pronto, a explorar este tema para quem está nesse caminho, tanto profissional como pessoal, de autoconhecimento, por isso está aqui o convite. Nós vamos deixar então o link aqui nos comentários da nossa live e vamos deixar também então o convite. Começa dia 15 de outubro e é tudo online, não é, Susana? É completamente online. Depois vais promover também, eventualmente, algum encontro. Mas promovemos sempre os encontros, sempre. Fazemos sempre encontros porque depois criam-se ali laços. Às vezes vão poucas pessoas, outras vezes vão mais, mas não interessa. Fazemos sempre um pequeno encontro. Isso é verdade. Okay. E pronto. Muito obrigada, Susana, uma vez mais pela tua partilha e pela capacidade também que tens de ir relembrando todas as pessoas que passam também pela Escola de Medicina Chinesa, mas não só, também pelas várias áreas, o quanto é importante nós fazermos uma ligação entre o nosso ambiente, portanto, as paisagens, os contextos em que nós nos movemos, mas depois também de fazer a ligação, então, com esse lado que é essencial e que é autêntico e que é o nosso autoconhecimento e o nosso processo de crescimento também. Obrigada e uma boa noite para todos. Obrigada por estarem aí. Obrigada. Beijinhos.